Papai não se foi, ele está debaixo do chão, mencionou a garotinha, levando a polícia a cavar. O chefe Mark Rivers examinou o relatório de incidente que acabara de receber. A parte que relatou o caso era Martha Grant. O conteúdo mencionava o marido desaparecido, sem rastro e sem notas adicionais. O que despertou seu interesse foi que Martha não fez o relatório ela mesma. Em vez disso, sua vizinha, a ASAA, Frances Davis, acompanhada por uma menina de 4 anos, segurando um ursinho de pelúcia, o fez. Ela não queria que eu levasse a menina para qualquer lugar, disse Frances com urgência. Mas a menina disse algo estranho. Você precisa ouvir. Mark suavizou sua expressão ao olhar para Ana. Qual é o seu nome, querida? Sou Ana. Ela sussurrou. Você sabe para onde seu papai foi? Ele perguntou gentilmente. Ana hesitou, então disse. Papai está debaixo do chão da cozinha. Papai está debaixo do chão da cozinha. A atmosfera da sala ficou gélida. Mark olhou para Frances, que parecia pálida. Um jovem policial próximo tossiu, tentando suprimir um arrepio. O que você disse? Mark perguntou cautelosamente. Debaixo do chão da cozinha. Ana repetiu. Onde os azulejos são mais claros. Papai está muito frio. Um silêncio assustador envolveu a sala. Mark sinalizou para o tenente Richard Monroe se aproximar. Traga Martha Grant para a delegacia. Monte uma equipe de investigação preliminar. Verifique a cena dentro de 1 hora. Martha chegou menos de 30 minutos depois, mais composta do que Mark esperava. Ela vestia uma blusa branca e calças pretas, o cabelo amarrado com cuidado, sem mostrar pânico ou tristeza. Eu já disse. Martha falou calmamente. Meu marido Julian costuma desaparecer por dias sem aviso. Esta não é a primeira vez. Você não achou isso incomum? Mark perguntou, sem tirar os olhos dela. Não. Ela deu de ombros. Achei que ele voltaria como sempre. Richard interveio, mas os vizinhos ouviram discussões e coisas quebrando naquela noite. Martha suspirou. Nós discutimos. Mas quem não discute em um casamento? Mark assentiu. Você reformou o chão da cozinha recentemente. Martha hesitou. Eu coloquei novos azulejos por causa do mofo. Fiz isso, eu mesma. Você fez isso sozinha? Mark perguntou. Surpreso. Sim, Martha respondeu rapidamente. Assisti tutoriais online. Richard apresentou um pendrive. Seu vizinho, o Sr. Ernest Morgan, tem imagens de segurança mostrando você carregando Ana para fora, às 3 da manhã, e voltando sozinha com materiais de construção. Quer explicar? Martha mordeu o lábio. Eu não queria que Ana respirasse mofo. Levei-a para a casa de uma amiga. Quanto aos materiais, eu queria consertar a casa sozinha. Mark ergueu uma sobrancelha. Sem recibo dos materiais, sem empreiteiro, sem aviso oficial de reparo. E a menina diz que o pai está debaixo dos azulejos da cozinha. Coincidência? Martha cerrou os punhos, a voz aumentando. Você está me acusando de matar meu marido? Mark respondeu calmamente. Não estamos acusando ninguém. Estamos fazendo perguntas, e suas respostas não batem. Martha de repente se voltou para Richard. Você é sobre um casamento infeliz? Sabe que Julian costumava me bater. Mark interrompeu. Você tem provas, registros médicos, visitas ao hospital, relatórios policiais. Martha ficou em silêncio por alguns segundos. Então, exalou bruscamente. Eu não fui ao hospital. Eu suportei. Richard sussurrou para Mark. Precisamos de um mandado de busca de emergência. O cheiro de cimento é fresco. E o tom dela. Mark assentiu. Comece a papelada. Quero a perícia lá na 1h da manhã. Na manhã seguinte, os policiais chegaram à pequena casa na Maplewood Street. A chefe da equipe forense, Lisa Parker, uma profissional experiente, ajoelhou-se e cheirou os azulejos recém-colocados. O cimento ainda cheira fresco. Não está totalmente seco. Há algo por baixo, disse ela, virando-se para outro técnico. Martha foi mantida na sala de estar, vigiada por 2 policiais. Ana não estava presente. Frances a havia levado para a casa da avó, como Mark solicitou. Lisa apontou, perfure camada por camada. Comece nos azulejos de cor clara. O zumbido da furadeira ecoou. E o da furadeira ecoou. Cerca de 30 minutos depois, a primeira camada de azulejos foi removida.
Sob a argamassa cinza, apareceu um pedaço de tecido escuro. Lisa parou um técnico. Devagar. Use as mãos. Usando luvas. Eles limparam delicadamente o cimento. Um jovem policial engasgou. Oh, meu Deus! Um pé humano emergiu, pálido, azul e rígido. Mark avançou, silencioso por um momento. Então se virou para Marta. Algo que você gostaria de dizer. Marta não respondeu. Virando o rosto. A voz de Lisa estava pesada. Corpo masculino, totalmente envolto em tecido. Sangue seco na cabeça. Trauma por objeto contundente. Richard tirou fotos, então se agachou para pegar um pequeno objeto quebrado ao lado do corpo. É um telefone, quebrado, mas podemos recuperar dados. Mark estreitou os olhos. Faça isso, envie para a tecnologia. Um policial correu para fora e vomitou. Lisa não comentou. Nem todo mundo é feito para a morte, disse ela. Mark olhou para o corpo, olhos ainda abertos, punhos cerrados como se tivesse lutado. Ele se virou e olhou para a casa silenciosa, a cortina balançando na brisa. Isso não é um desaparecimento, não é um acidente. Isso é assassinato premeditado. Ele se virou para Richard. Prenda Martha Grant. Mantenha-a sob a seção 142, suspeita de assassinato e descarte de corpo. Richard avançou e leu seus direitos. Martha Grant, você está presa por suspeita de assassinato. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Martha zombou amargamente. Você sabe quantos anos vivi em silêncio? Mark respondeu simplesmente. Bem, ninguém precisa mais de silêncio. O som das algemas ecoou pela sala coberta de poeira de cimento. Martha não resistiu. Ela apenas olhou para os azulejos agora removidos, onde o corpo de seu marido havia sido descoberto. Seu olhar vazio como se não tivesse mais nada a que se apegar. No transporte de volta ao centro de detenção, Richard olhou pelo retrovisor. Martha estava sentada imóvel, como uma estátua. Ele pensou, alguns cometem crimes em um acesso de raiva, mas outros, como Martha, pareciam ter orquestrado uma tragédia completa. De volta à delegacia, Mark convocou uma reunião de emergência. Estavam presentes a equipe forense, técnicos de recuperação de dados e a promotora Rose Martin, uma mulher perspicaz com olhos como lâminas. Lisa Parker falou primeiro. A vítima, Julian Grant, morreu de trauma por objeto contundente no crânio por trás. Sem sinais de ferimentos defensivos. Sem sangue no local do enterro, indicando que o corpo foi movido antes de ser enterrado. Mark assentiu. Isso foi claramente assassinato premeditado. Rose cruzou as mãos, mas para uma acusação sólida, precisamos de todas as peças do quebra-cabeça. Motivo, cronologia, evidências físicas. A menina Ana é a chave, mas as palavras de uma criança não são suficientes. Precisamos de mais. Um jovem técnico, Stephen Harris, levantou-se e apresentou. Estamos recuperando dados do telefone quebrado. A maior parte da memória se foi, mas algumas mensagens sobreviveram antes de ser desligado. Ele as projetou na tela. Um fio de mensagens entre Julian e Martha apareceu. Julian, Martha, não posso mais fazer isso. Vou pedir o divórcio na próxima semana. Martha, se você me deixar, vou fazer você desaparecer. Julian. Não seja louca. Pense em Ana, Martha. Ana ficará bem em Martha. Sem você, ela e eu viveremos melhor. A sala ficou em silêncio. Rose franziu a testa. Isso é suficiente para provar o motivo. Mark sinalizou para Richard. Envie a equipe de investigação de volta à casa de Martha. Procure documentos de propriedade, documentos de empréstimo, qualquer coisa que mostre motivação financeira. 2 horas depois, Richard voltou com uma caixa de documentos. Ele puxou uma pilha. Este é o título de propriedade. Julian era o único proprietário. Encontramos evidências de que Martha estava tentando transferir a propriedade alegando que ele estava desaparecido. Ele puxou outro maço. Estes são recibos de empréstimo de quase 200, emprestados de Julian sob o pretexto de um pequeno investimento pessoal em negócios. Nenhum pagamento foi feito. Mark olhou para Rose. Adicione motivo financeiro à ameaça, à cena. Isso é mais do que suficiente. Ainda não terminamos, acrescentou Richard.
Descobrimos mensagens privadas frequentes entre Martha e um homem chamado Samuel Brooks nas redes sociais. Mark bateu na mesa. Quero falar com esse homem. Naquela tarde, Samuel Brooks, um homem alto com cabelo bem penteado e uma camisa escura, foi trazido para a sala de interrogatório. Ele parecia nervoso, os olhos inquietos. Como você conhece Martha Grant? Rose perguntou diretamente. Samuel engoliu seco. Nos conhecemos em um grupo de investimentos. Conversamos online. Nos encontramos algumas vezes. Você estava romanticamente envolvido com ela? Mark perguntou. Samuel hesitou. Eu tinha sentimentos, mas nada impróprio aconteceu. Ela sempre dizia que o marido era terrível e que estava cansada de ser controlada. Ela já falou sobre machucá-lo. Richard perguntou. Samuel respirou fundo. Uma vez ela disse, eu gostaria que ele simplesmente desaparecesse. Mas eu pensei que era apenas desabafo. Rose repetiu as palavras. Você acha que Martha é impulsiva? Samuel ficou em silêncio. Não. Ela é mais calculista do que eu pensava. Enquanto isso, na casa de Carol, mãe de Julian, a pequena Anna estava sentada à janela, desenhando. Carol colocou um copo de leite ao lado dela. O que você está desenhando, querida? Ela perguntou gentilmente. Anna apontou para o papel. Uma figura humana deitada sobre um chão de azulejos, cercada por azulejos empilhados. É o papai. Ele está lá embaixo. Carol segurou a borda da mesa. A voz trêmula. Quem te contou sobre isso? Eu ouvi. Anna disse, ainda focada em seu desenho. Mamãe tinha uma panela grande. Papai disse para não, e ela bateu nele forte. Então papai parou de falar. Carol estremeceu, tentando manter a calma. E então, mamãe disse, não conte a ninguém. Se você contar, nossa família vai se desmoronar. Carol enterrou o rosto nas mãos, lágrimas fluindo. Na sala de interrogatório, Rose concluiu. Martha não apenas matou alguém. Ela ensinou um falso reparo doméstico, criou um álibi falso removendo a criança e treinou a menina para ficar em silêncio. Isso torna o crime ainda mais grave. Mark assentiu. Vou recomendar acusações de assassinato premeditado, ocultação de um corpo e manipulação de um menor para reter testemunho. Ela deve enfrentar todas as consequências, Richard acrescentou. Não apenas por Julian, mas por Anna. Essa criança tem vivido em mentiras e violência desde os 4 anos de idade. Rose olhou para o relógio. Prepare-se para a audiência preliminar. Quero cada peça de evidência organizada. E lembrem-se, as palavras de Anna podem não ser admissíveis como testemunho formal, mas são o ponto emocional crucial. Mark levantou-se, sua voz sombria. Não estamos apenas buscando justiça para os mortos. Estamos tentando salvar uma alma viva, já marcada. No caminho de volta para a casa de Carol, Francis perguntou suavemente, você acha que Anna realmente entende tudo? Carol balançou a cabeça, os olhos vermelhos. Ela é apenas uma criança, mas a coisa mais triste é quando uma criança entende demais e ninguém a deixa falar. Francis engasgou. Nunca vi uma criança tão calma, mas tão cheia de dor. Quando Anna disse, papai está frio, fiquei arrepiada. Carol apertou a mão de Francis. Vou proteger essa criança. Não importa o que aconteça. Naquela noite, Mark revisou o arquivo do caso. Ele abriu uma foto de Anna desenhando a janela, seu rosto anormalmente sério para sua idade. Ele suspirou. Algumas pessoas enterram um corpo depois de matar, murmurou. Algumas enterram toda a infância de seu filho. Ele olhou pela janela da delegacia, o brilho tênue da noite se espalhando pela Maplewood Street. Amanhã o caso seria oficialmente movido para a acusação. O cimento havia secado, mas o sangue nunca desapareceria. Na manhã seguinte, sob o frio cortante do sol suburbano de Illinois, a equipe forense e a tática se reuniram ao redor da casa na 17 Maplewood Street. Antes uma residência tranquila, a casa agora estava cercada por fitas amarelas, vizinhos curiosos sussurrando atrás das cortinas e uma linha de veículos de serviço estacionados ao longo da rua estreita. Lisa Parker, a investigadora forense principal, ajustou suas luvas de borracha, seus olhos de aço escaneando o chão da cozinha. Ela sinalizou para 2 membros da equipe começarem a perfurar a área recém-azulejada.
O coração do piso havia sido examinado no dia anterior, mas desta vez, eles demoliriam toda a base de cimento de 40 centímetros de espessura no local exato que Ana havia apontado. A serra zumbiu agudamente. Azulejos se despedaçaram em fragmentos. Um odor acre e áspero começou a subir de baixo, engrossando o ar. O detetive Richard Monroe franziu o nariz, deu um passo para trás. Cheiro de decomposição, Lisa confirmou. Sua voz uniforme, imperturbável. Todos se afastem. Equipe Hazmat, avancem. O técnico forense Thomas Daniel deslizou um pé de cabra na borda do cimento. Em 10 minutos, a terra mais úmida começou a aparecer por baixo. Cuidado, Lisa avisou. Temos sinais de um objeto enterrado. Cave a mão. O som de pequenas pás arranhando ecoou no silêncio. Camada por camada, a terra fina foi levantada. O suor escorria pelo rosto de Thomas, embora estivesse apenas cerca de 18 graus Celsius dentro da casa. De repente ele congelou, sua mão tremendo. Algo está aqui. Toquei tecido. Lisa imediatamente se inclinou, iluminando o solo com sua lanterna. Pare! Pare! Limpe a terra ao redor com cuidado. Todos pareciam prender a respiração. Após quase 10 minutos de escavação cuidadosa, a borda de um grande saco de estopa apareceu escura, amassada e manchada com manchas vermelhas profundas, semelhantes a sangue seco. Richard deu um passo para trás, a mão instintivamente repousando em sua arma no coldre. Embora soubesse que nada vivo permanecia sob aquela terra, pegue uma amostra de tecido. Abra o saco, Lisa disse, sua voz baixa, mas firme. Quando o zíper foi puxado, uma onda de ar pútrido explodiu. Thomas se virou e vomitou violentamente no canto da cozinha. Outro policial tapou a boca com a mão, o rosto pálido. Dentro do saco, o corpo de um homem estava encolhido, forçado a caber no espaço estreito. Sua cabeça estava encharcada de sangue seco, com uma depressão profunda na têmpora. Sinais claros de um golpe de objeto contundente por trás. Mark entrou, parando ao ver o rosto da vítima, distorcido pela decomposição, mas ainda inconfundível. Julian Grant. A menina estava certa. Richard avançou, sua mão tremendo enquanto tirava fotos da cena. Lutando contra a náusea, Lisa puxou uma pequena bolsa ao lado do corpo. Outro pedaço de evidência, um telefone quebrado. Envie para a tecnologia. Embale tudo, Mark ordenou. Olhos fixos no cadáver. Lisa assentiu. O corpo está morto há pelo menos 72 horas, sem restrições. Golpe fatal na cabeça, consistente com um ataque súbito por trás. Sangue acumulado nas costas e colarinho indica que ele foi atacado enquanto estava de pé. Depois caiu e foi ensacado. Richard anotou notas. Então Julian nunca teve chance de lutar. A morte foi rápida, Lisa acrescentou, sem ferimentos defensivos nas mãos. Mão esquerda ainda cerrada, provavelmente um reflexo final antes de perder a consciência. Outro técnico forense, James Morgan, retirou silenciosamente o restante da estopa. Ele estremeceu ao ver um relógio digital ainda preso ao pulso do cadáver. A tela estava rachada, mas os ponteiros estavam congelados às 2h42. Pode ser a hora da morte, Lisa sussurrou. Corresponde às imagens da câmera de Martha saindo de casa com Ana. Mark se virou para Richard. Ligue para Race. Diga a ela para preparar o arquivo de acusação. Este é um caso claro de assassinato. Nada mais a debater. No centro de detenção central, Martha Grant estava sentada em uma cama de metal estreita, olhos vazios enquanto olhava pela pequena janela com barras. Quando a porta se abriu, Rose Martin entrou, segurando um arquivo grosso do caso. Você tem algo a dizer? Rose perguntou sem rodeios. Não, Martha respondeu, a voz oca. Escavamos o chão da cozinha. O corpo de Julian estava lá. Um saco de tecido escuro. Sangue. O golpe. Um telefone. Um relógio quebrado que parou no momento em que você levou sua filha para fora. Nada a acrescentar. Martha deu um sorriso fraco e amargo. Acho que você está feliz por estar certa. Rose inclinou-se para a frente. Não preciso estar certa. Preciso da verdade. E você precisa decidir se é uma assassina ou uma vítima. Martha não respondeu. Ela se levantou e começou a andar lentamente. Sem se virar, ela disse, Julian disse que ia me deixar. Ele disse que levaria Ana.
Eu não podia deixar isso acontecer. Rose estreitou os olhos. Você está admitindo que matou seu marido. Marta ficou em silêncio. Você planejou tudo fingindo levar sua filha como álibi, comprando materiais para refazer o chão naquela mesma noite. Isso não foi raiva. Foi calculado. Ele me deixou louca. Marta sussurrou. Eu me sentia como um fantasma. Se eu não tivesse atacado primeiro, teria desaparecido. A voz de Rose ficou fria. Você poderia ter se divorciado dele, poderia tê-lo denunciado, mas em vez disso, escolheu o assassinato e o enterrou sob o próprio chão onde sua filha brinca todas as manhãs. Marta cerrou os punhos, a voz afiada. Eu não me arrependo. Na sala de forense digital, o técnico Stephen Harris estava sentado ao computador. Olhos fixos na tela, um clipe de vídeo curto havia acabado de ser extraído do telefone danificado. Apenas 38 segundos de duração, mas era uma peça de evidência inestimável. Mark e Richard estavam atrás dele. A tela mostrava imagens noturnas, aparentemente de uma câmera interna colocada no alto do canto da cozinha. No vídeo, Julian estava de frente para Marta, segurando uma pequena mala. Marta, estou indo embora. Meu advogado entrará em contato com você pela manhã. Ele disse claramente. Você não vai a lugar nenhum. Marta respondeu, a voz baixa. Não quero que Ana veja isso. Não complique as coisas. Julian se virou. Não complique as coisas. Marta pegou um objeto que parecia ser uma panela de ferro fundido e correu em direção a ele por trás. O vídeo parou naquele exato momento. A voz de Steven tremia. Isso é tudo. Esse é o clipe inteiro. Mark cerrou os punhos. Temos tudo o que precisamos. Agora, esperamos pelo julgamento. Naquela noite, Carol segurou Anna em seus braços. A criança adormeceu após um pesadelo, o cabelo encharcado de suor frio. Carol sussurrou. Seu pai terá sua voz ouvida. Lá fora, a chuva começou a cair leve, mais fria, e sob os azulejos que haviam sido removidos, a cozinha agora estava vazia, mas a memória da morte permanecia, impregnada em cada azulejo, cada junta de rejunte, como o último suspiro de um homem traído. A audiência preliminar oficial ocorreu no Tribunal Regional do Estado de Illinois. Dentro, o ar estava tão pesado que parecia sufocante. Martha Grant foi trazida vestindo um uniforme cinza de prisão, o cabelo não mais arrumado como no primeiro dia. Seus olhos ainda mantinham um traço de desafio, mas também revelavam cansaço e tensão. Do lado oposto, estava a promotora Royce Martin, com o rosto afiado e frio, como de costume. Ao lado dela, estavam o detetive Mark Rivers e o investigador Richard Monroe. Nos bancos públicos, Carol, mãe da vítima Julian, estava sentada silenciosamente, segurando a mão de sua neta Anna, que estava obedientemente ao seu lado. Rose começou calmamente. Marta, hoje estamos lhe dando a oportunidade de contar toda a verdade. Esta é sua última chance de explicar suas ações. Caso contrário, as evidências são suficientes para prosseguir com uma acusação de assassinato em primeiro grau. Marta deu um sorriso amargo. A verdade, desde quando os que usam algemas têm o privilégio de contar seu lado da história? Mark respondeu friamente. Desde o momento em que você pegou uma panela de ferro fundido e tirou a vida do seu marido. Desde que você transformou sua cozinha em um túmulo para o homem que sua filha chamava de papai. Marta olhou para Carol e Anna, seus olhos piscaram por um momento, mas rapidamente voltaram a um estado de calma constante. Julian não era o santo que todos pensam que ele era. Richard levantou uma sobrancelha. Explique. Marta lambeu os lábios. Então começou a falar, cada palavra medida e sem emoção. Quando nos casamos, Julian era gentil, amável, mas depois, ele mudou. Começou a me controlar, questionando cada mensagem, cada interação social. Eu deixei meu emprego na loja de cosméticos, porque ele disse que eu me vestia de forma muito chamativa. Cortei relações com amigos porque ele dizia que eram más influências. Mark interveio. Você tem registros médicos? Evidências de abuso psicológico? Ou físico-nógico? Ou físico? Não. Marta respondeu imediatamente. Não. Porque nunca pensei em denunciar o homem com quem um dia compartilhei uma cama. Achei que poderia suportar por Ana. Rose levantou a mão.
Mas de acordo com as notas do terapeuta de Julian, Dr. Fred Sanders, você é a que exibia comportamento controlador. Ele escreveu: Julian mostra sinais de angústia por viver com uma esposa que é impulsiva, manipuladora e propensa a explosões depressivas. Ele inventou isso, Marta disse entre dentes cerrados. Então, e as suas mensagens para sua ex-melhor amiga Laura Mitchell? Rose leu em voz alta. Se Julian me deixar, vou garantir que ele nunca deixe ninguém novamente. Há uma maneira de silenciar alguém para sempre. Se você permanecer fria o suficiente. Marta cerrou os punhos. Eu estava apenas desabafando. Mark levantou-se, colocando uma peça de evidência na mesa. Isso não foi apenas desabafo. Ele puxou a panela de ferro fundido com sangue seco na borda. O sangue corresponde ao DNA de Julian. Esta é a arma do crime, não uma mensagem. Marta abaixou a cabeça, mas então ela olhou para cima, a voz caindo. Por que vocês não mencionam que o divórcio? Que ele estava tentando tirar minha custódia de Ana. Que ele queria me expulsar da casa que ajudei a construir. O que esperavam que eu fizesse? Richard exclamou. Ninguém te obrigou a matar. Existem leis. Onde estavam essas leis quando eu chorava todas as noites? Marta sussurrou. Onde estavam quando eu implorava para ele não me jogar fora como lixo? Rose falou lentamente. Ninguém nega a dor, mas nenhuma quantidade de dor justifica enterrar um corpo sob o chão da cozinha. Após o confronto, a equipe de investigação ampliou seu escopo nas relações pessoais de Marta. Mark chamou Laura Mitchell, ex-melhor amiga de Marta, para esclarecer as mensagens ameaçadoras. Laura, uma mulher magra com cabelo cacheado e uma voz distante, parecia hesitante no início. Costumávamos ser próximas, ela disse. Marta tinha uma tendência a exigir atenção. Ela disse. Ela era rápida em se irritar. Você se lembra de algo que ela disse sobre Julian? Richard perguntou. Laura pensou por um momento. Uma vez ela me disse, eu odeio a maneira como ele olha para aquela menina, como se ela estivesse sozinha. Se eu perder Ana, não me resta nada. Achei que era apenas ciúmes. Rose perguntou. Você acha que Marta é capaz de assassinato? Laura ficou em silêncio por um momento, então falou baixinho. Eu não quero acreditar. Mas quando ouvi que Julian havia desaparecido, não fiquei surpresa. Já vi aquele olhar nos olhos dela. Não era o olhar de alguém triste. Era o olhar de alguém que tomou uma decisão. Naquela noite, na casa de Carol, Ana estava brincando com blocos de construção. Ela arrumou pequenos tijolos em forma de quadrado, colocando uma figura de plástico no meio. Carol estava sentada silenciosamente, observando sua neta. O que você está fazendo, Ana? Estou construindo uma cama para o papai, a criança respondeu. Como a que tínhamos em nossa casa antes. Carol estremeceu. O papai não está mais lá, querida. Ele está em um lugar melhor agora. Não, ele não está. Ana balançou a cabeça. Ele ainda está frio. Eu o vi tremendo no meu sonho. Carol a abraçou apertado. O papai te amava muito. Mas agora ele precisa que você seja forte. Ele ficará feliz se você estiver segura e amada. Ana olhou para sua avó, a voz suave como o vento. Então, a mamãe me ama. Carol engoliu um soluço. Sua mãe fez algo muito errado. Mas você não está errada, Ana. Você é apenas uma criança, e você será protegida. No centro de detenção, Marta foi visitada por seu advogado de defesa, Sr. Victor Anderson, um homem na casa dos 50 anos com cabelos grisalhos, conhecido por defender casos difíceis. Victor falou sem rodeios. Marta, não estou aqui para ajudá-la a negar as acusações. Mas posso ajudá-la a manter alguma dignidade, cooperando e sendo honesta. Dignidade. Marta zombou. Enterrei minha dignidade com Julian. Victor olhou-a nos olhos. Você tem uma última chance, para que sua filha não precise crescer envergonhada do seu nome. Marta não disse nada, mas pela primeira vez, seus olhos não pareciam frios. Pareciam conflituosos, talvez até arrependidos. Na manhã seguinte, Rose apresentou um relatório ao juiz do Tribunal Provincial. Evidências circunstanciais, dados do telefone, vídeo recuperado, testemunho de testemunhas e a cena do crime se alinham. Martha Grant tinha motivo, oportunidade
e meios. O ato foi premeditado, seguido pela encenação da cena e coerção de uma criança para ficar em silêncio. Solicitamos oficialmente acusações de assassinato em primeiro grau com intenção, juntamente com ocultação de corpo e manipulação de testemunha infantil. O juiz assentiu. Mandado concedido para continuar detendo a réia até o julgamento formal. Mark olhou pela janela do tribunal enquanto a luz da manhã se espalhava pela rua. Mas ele não viu esperança naquela luz. Ele viu apenas a verdade crua e não filtrada. Um homem morreu acreditando no amor. Uma criança perdeu sua infância testemunhando a morte do pai. E uma mulher, talvez uma vez ferida, escolheu ferir outros com suas próprias mãos. A clínica de psicologia infantil da Dra. Lucy Bennett estava silenciosa no segundo andar de um prédio de tijolos vermelhos no centro de Illinois. Carol segurou a mão de Anna enquanto entravam, seu rosto tenso apesar de seus esforços para permanecer calma. Anna não havia falado uma palavra a manhã toda, apenas segurando seu velho ursinho de pelúcia, Pipo, um presente de aniversário de Julia no ano passado, e caminhando lentamente. Uma enfermeira chamada Diana Johnson as cumprimentou. Olá, esse é a... Carol. Anna, venha comigo. Carol olhou para sua neta e assentiu, gentilmente. Estarei bem aqui fora, querida. Anna não respondeu. Ela virou o rosto, mas deixou a enfermeira Diana conduzi-la para dentro. A sala de terapia era colorida. Um canto com uma prateleira de livros ilustrados, outro com uma casa de bonecas. Anna foi convidada a se sentar em uma pequena cadeira, em frente à Dra. Lucy Bennett, uma mulher na casa dos 40 anos com cabelo castanho claro e olhos calmos. Seu nome é Anna, certo? Lucy perguntou, a voz suave como uma brisa. Anna assentiu, você gosta de desenhar. Anna assentiu novamente, tirando do bolso um pequeno giz de cera e uma folha de papel dobrada em 4, ela a desdobrou e colocou sobre a mesa, um desenho rabiscado. Lucy inclinou-se para a frente. Na imagem havia um cômodo, uma cozinha, e uma figura deitada sob um chão de azulejos. Os azulejos estavam sombreados de cinza, e o homem estava desenhado de bruços, sem olhos ou nariz, apenas uma forma humana escura e sombria. Quem é este, Anna? É o papai. A menina respondeu. Lucy fechou os olhos por um momento. O que o papai está fazendo? O papai está debaixo do chão. Onde estão os novos azulejos? Ele está muito frio. Lucy inclinou a cabeça gentilmente. Quem te disse isso? Eu ouvi, Anna disse. O papai me chamou. Sonhei que ele estava tremendo e dizendo, Anna, estou com muito frio. Lá fora, Carol estava sentada ao lado de Mark, que havia chegado para verificar a situação. Ela não disse muito, Carol suspirou. Mas minha neta, ela sabe, mais do que imaginávamos. Mark ficou em silêncio, o olhar pensativo. Uma vez perguntei a Anna, onde está seu pai? E ela respondeu sem hesitar, com uma verdade brutal. Carol virou-se para ele, a voz trêmula. Uma criança de 4 anos não deveria ter que viver nesse tipo de verdade. Chefe. Mark assentiu. Eu sei. Eu sei. De volta à sala de terapia, Lucy continuou gentilmente. Quem colocou o papai debaixo do chão, Anna? A mamãe, a menina disse. O tom como se estivesse contando um conto de fadas. O que a mamãe fez com o papai, a mamãe disse a ele. Fique quieto. Então ela pegou a panela, ela bateu forte. O papai parou de se mexer. Lucy rapidamente anotou algumas notas. Você ficou com medo. Anna olhou para baixo. Eu não podia ter medo. A mamãe disse que se eu contasse a alguém, toda a família desmoronaria. Então ela chorou. Eu tinha medo do choro dela. Lucy colocou a caneta de lado e respirou fundo. Este era um caso claro de transtorno de estresse pós-traumático. A menina não apenas testemunhou uma morte. Ela foi forçada ao silêncio. Um peso muito pesado para uma criança de 4 anos suportar. Naquela noite, de volta à casa de Carol, Anna voltou de sua sessão de terapia. Ela não comeu muito no jantar. Em vez disso, sentou-se e desenhou silenciosamente. Carol se aproximou na ponta dos pés para ver. Na imagem havia um homem desta vez em pé ao lado de uma menina pequena segurando um balão. Quem é este, querida? É o papai,
Ana respondeu. Ele não está mais frio. Ele não está mais frio. Ele tem um balão. Carol ficou sem palavras, abraçando sua neta apertado. Mas naquela noite, enquanto Ana dormia, ela chorou em seus sonhos, chamando: Não me deixe, papai, não deixe a mamãe fechar a porta. Carol a segurou durante toda a noite, incapaz de fechar os olhos por um minuto sequer. Na manhã seguinte, Lucy chegou à delegacia a pedido de Rose Martin para fornecer uma avaliação psicológica. Não posso trazer a criança como testemunha formal. Lucy começou. Mas as declarações de Ana são altamente consistentes e correspondem aos fatos descobertos durante a investigação. Ela descreveu a linha do tempo, a localização do corpo e as ações de Martha Grant com detalhes precisos. Rose perguntou. Ela mostra sinais de medo em relação à mãe. Não o medo típico, Lucy respondeu. É medo de perder o amor. Medo de trair a mãe. As crianças muitas vezes ainda acreditam que suas mães as amam. Não importa o que tenham feito, Mark perguntou. Podemos usar os desenhos dela como uma forma de evidência emocional no tribunal. Lucy pensou por um momento. Legalmente, não, mas emocionalmente e socialmente, eles têm peso. Se o tribunal concordar, posso testemunhar como especialista para explicar o impacto psicológico que este evento teve na criança. Rose assentiu. Vou solicitar que os desenhos sejam adicionados ao arquivo do caso. Naquela tarde, um jornalista chamado Scott Vincent, conhecido por suas reportagens investigativas, abordou Mark com uma proposta. Chefe Rivers, ouvi falar sobre o caso de Martha Grant. Gostaria de escrever uma matéria especial. Não vou nomear a criança. Só quero que o público entenda que algumas crianças são puxadas para crimes que ninguém percebe. Mark considerou. Desde que você não cause mais danos a Ana, pode acessar informações não confidenciais. Scott assentiu. Gostaria de intitular Papai debaixo do chão da cozinha, a verdade de uma criança. Mark olhou para ele por um longo momento e disse, suavemente escreva com o coração, não apenas com a caneta. No centro de detenção, Martha recebeu o relatório psicológico de sua filha, entregue por seu advogado, Victor Anderson. A menina está passando por terapia de longo prazo. Ela ainda te chama de mamãe, mas seu sono está cheio de pesadelos. Ela diz que você bateu no pai dela com uma panela. Que você disse a ela para ficar em silêncio. As mãos de Martha tremiam. Ela se lembra. Victor foi direto. Ela não apenas se lembra, ela desenha isso. Cada azulejo, cada palavra que você disse. O que você deixou para sua filha, Martha, além de uma infância enterrada em concreto. Martha mordeu o lábio até sangrar, mas não respondeu. Naquela noite, Mark estava sentado sozinho em seu escritório. Em sua mesa havia uma pilha de desenhos de Ana, todos de pisos de cozinha. Sacos de estopa, uma figura deitada, ou formas sombrias. Ele tocou suavemente uma página, um desenho de duas pessoas, uma menina chorando, e um adulto caído ao lado dela. No canto da página, Ana havia escrito com letras trêmulas, sinto falta do papai. Mark suspirou, e escreveu em seu diário de investigação. Não são apenas os adultos que carregam a dor. Às vezes os menores carregam as verdades mais pesadas, e eles, mais do que ninguém, são os primeiros a nomear o mal com a voz mais honesta. Papai está debaixo do chão da cozinha. Dias após Martha ser oficialmente indiciada, a equipe de investigação de Mark recebeu um relatório financeiro detalhado do Banco Central do Estado de Illinois. O arquivo tinha mais de 50 páginas, listando todas as transações de Martha Grant durante os 3 meses que antecederam o crime. Richard Monroe folheou cada página. Ele franziu a testa ao ver um padrão repetido de saques em dinheiro sempre às 2 da manhã, a mesma hora que Martha alegou não conseguir dormir e ir às compras. Mas nenhuma loja estava aberta naquela hora. Ela não estava fazendo compras, Richard disse firmemente. Ela estava pagando alguém ou comprando materiais fora dos registros? Mark assentiu. Verifique as localizações dos caixas eletrônicos perto da casa dela. Procure câmeras de vigilância em um raio de 3 quilômetros. 3 horas depois, um jovem policial chamado Nathan Rogers voltou com imagens de um caixa eletrônico a apenas 2 quarteirões da casa de Martha.
Nelas, Marta usava um chapéu e óculos escuros, sacando mais de $8, zero em dinheiro às 2h16, exatamente 3 dias antes de Julian desaparecer. Mark olhou para Richard. Dinheiro, sem rastro, no meio da noite. Ela estava se preparando para algo que ninguém poderia saber. Richard acrescentou. Ou se preparando para uma vida sem Julian. A promotora Rose Martin ampliou a investigação enviando um pedido oficial ao Registro de Propriedades Federal. Eles precisavam confirmar a propriedade da casa em que Marta e Julian viviam. O relatório voltou. A casa era totalmente de Julian, herdada de seu pai, e listada em seu nome antes do casamento. Marta não tinha direito legal sobre ela. Mark revisou o documento e disse gravemente: o motivo é evidente. Se Julian se divorciasse dela, ela perderia a casa, a criança, tudo. O assassinato foi a única maneira de manter tudo. Rose assentiu. Também precisamos examinar mais de perto o relacionamento dela com Samuel Brooks. Mesmo que ele não estivesse diretamente envolvido, ele pode ter sido um catalisador emocional. Samuel Brooks foi convocado uma segunda vez. Desta vez, não havia café, nem água, nem sorrisos. Mark e Rose estavam sentados à sua frente em uma sala fria e cinza, iluminada por luzes fluorescentes duras. Revisamos seu telefone, Rose começou. Há centenas de mensagens entre você e Marta. Em uma ela diz: estarei livre em breve. Espere por mim. E você respondeu: não faça nada de que se arrependerá. Samuel engoliu em seco. Eu não sabia sobre o assassinato. Mas você sabia que Julian estava pedindo o divórcio. Mark pressionou. Sim, Marta me contou. Ela disse que Julian ia levar Anna. Ela estava desmoronando. Achei que ela só precisava de alguém para conversar. Eu não sabia. Eu não pensei. Ela te prometeu algo? Rose perguntou diretamente. Samuel abaixou a cabeça. Ela disse que se Julian desaparecesse, ela venderia a casa. Ela precisava de dinheiro para se mudar para Boston comigo. Mark bateu a palma na mesa. Então, ela o matou pela casa. Depois planejou recomeçar com você. Samuel tremia. Eu não sabia que iria tão longe. Eu juro. De volta à delegacia, Rose solicitou uma investigação minuciosa em contas bancárias digitais, especialmente transações de criptomoeda. Nathan descobriu uma carteira oculta onde Marta havia transferido até $16. Zero, quase uma semana após Julian ter sido dado como desaparecido. Richard acendeu um cigarro e saiu da delegacia. Mark o seguiu, colocando uma mão em seu ombro. Inacreditável, Richard exalou uma nuvem de fumaça. Ela não matou em um acesso de raiva. Ela planejou. Um plano meticuloso. Não apenas planejou, Mark disse lentamente. Ela transformou sua única filha em uma testemunha involuntária. Ela não apenas matou Julian. Ela roubou toda a infância de Anna. Naquela noite, Carol estava lendo os arquivos do caso com seu advogado particular, Alan Parker, um amigo de longa data da família. Você quer buscar a custódia legal completa? Ele perguntou. Não é uma questão de querer. É uma questão de querer. É uma questão de precisar. Carol respondeu. Não vou deixar minha neta ser devolvida àquela mulher nunca mais. Alan assentiu cautelosamente. Casos de custódia criminal e civil costumam ser separados. Mas neste caso, com as evidências existentes, podemos coordená-los. Você precisará testemunhar na audiência de custódia. Carol assentiu. Farei o que for preciso. Por Anna. 3 dias depois, durante uma audiência fechada entre a acusação e o juiz-presidente, Rose solicitou oficialmente acusações adicionais. Coagir o menor a permanecer em silêncio e manipular o testemunho de uma criança. Com base nas declarações da criança, seus desenhos e o relatório psicológico da DRA, Lucy Bennett, a ré ameaçou sua filha mesmo após cometer o crime para encobri-lo. Rose explicou. O juiz perguntou. O impacto psicológico na criança é evidente. Rose respondeu. Esta criança tem 4 anos, meritíssimo. E ainda assim, ela carregou um segredo que a maioria dos adultos ficaria aterrorizada em suportar. Se isso não é dano, eu não sei o que é. Mark acrescentou.
Também pedimos ao tribunal que considere a fraude financeira cometida após o homicídio especificamente. Ações para apropriação ilegal dos bens da vítima. O juiz assentiu. Aprova as acusações adicionais. O caso será julgado sob a categoria especial agravada. Uma semana depois, a Drae, Lucy levou Anna para uma sessão de terapia em grupo. Havia outras 4 crianças na sala, cada uma carregando um tipo diferente de dor. Uma havia perdido o pai em um acidente, outra havia sido abandonada pela mãe. Lucy encorajou as crianças a desenharem o lugar onde você se sente mais seguro. Anna desenhou uma imagem que incluía sua avó, seu ursinho de pelúcia Pipo e uma cadeira ao lado de uma janela. Mas no canto inferior direito, ainda havia uma figura negra deitada sob o chão. Lucy sentou-se ao lado dela. Quem é esse, querida? É o papai, Anna respondeu. Onde está o papai agora? O papai está descansando. Mas ele me disse para não me preocupar. Ele disse. Você fez a coisa certa, Anna. Por sua causa não serei esquecido. Lucy mordeu o lábio, os olhos marejados. Ela escreveu em seu diário de tratamento. Ninguém nasce para carregar o segredo de uma morte. Mas Anna, com suas palavras inocentes, papai está debaixo do chão da cozinha, abriu a porta para a justiça. Ela não é apenas uma testemunha. Ela é a primeira luz na sala mais escura. No centro de detenção, Martha recebeu notícias devastadoras. Samuel Brooks havia sido acusado de ocultar informações e ajudar após o fato, mesmo não tendo participado do assassinato. Ela bateu a mão contra a parede gritando, ele prometeu que estaria lá para mim. Uma guarda, Stella Roberts, olhou para ela friamente. Você matou seu marido, manipulou sua filha, e agora está culpando seu amante. Martha olhou de volta. A voz baixa e feroz. Eu fiz isso porque não queria perder tudo. Stella sorriu. E agora você perdeu tudo. Stella sorriu. E agora você perdeu tudo. Naquela tarde, Martha Grant foi convocada para um quarto interrogatório. Ela usava um casaco de vento fino, os olhos mais fundos do que antes, mas sua expressão ainda carregava um traço de desafio. Mark entrou primeiro, seguido por Rose e pelo advogado de Martha, Victor Anderson. Martha, Mark começou. Confirmamos suas transações financeiras nos 3 meses que antecederam a morte de Julian. Você pegou emprestado $18. 800 dele, correto? Sim, Martha respondeu sem hesitação. Para o meu próprio negócio. Mas não há empresa, nem licença, nem parceiro registrado, Rose disse friamente. E após o desaparecimento de Julian, esse dinheiro foi transferido para uma carteira de criptomoeda anônima. Eu estava com medo de que eles pegassem de volta. Martha sussurrou. Não, Victor interveio. Aconselhei minha cliente a não responder mais sem minha aprovação. Martha olhou para Victor, e então deu uma risada amarga. Um advogado pode salvar sua vida, mas não seu nome. Mark continuou calmamente. Também descobrimos comunicação frequente entre Martha e um homem, Samuel Brooks. Um relacionamento ambíguo repetido em mensagens ocultas. Você o chamou de meu anjo fugitivo. Isso é pessoal, Martha disse, os lábios tremendo. Não, Martha, Rose interrompeu. Quando seu marido é atingido na cabeça, enfiado em um saco e enterrado sob o chão da cozinha, nada é pessoal mais. Rose então apresentou uma análise forense de caligrafia comparando a escrita de Martha com notas ameaçadoras encontradas no diário de Julian. A conclusão, a caligrafia correspondia, incluindo consistência de pressão e formas de arco distintas pertencentes à mesma pessoa. Uma nota se destacou. Se você me deixar, vou garantir que você não tenha mais ninguém para deixar. Mark leu em voz alta, então fechou os olhos. Isso não foi uma emoção súbita. Foi um plano estruturado. Na manhã de 14 de novembro, o Tribunal Provincial do Estado de Illinois abriu a audiência preliminar no caso de Martha Grant, assassinando seu marido, Julian Grant, um dos casos mais chocantes do ano. Embora fosse apenas a primeira audiência, dezenas de repórteres, jornalistas e cidadãos lotaram o saguão do tribunal. Quando as portas do tribunal se abriram,
Todos os olhos se voltaram para a mulher em um uniforme de prisão cinza claro, Martha Grant. Ela não abaixou a cabeça, não escondeu o rosto. Ela caminhou em linha reta, o olhar frio. Ao lado dela estava o advogado Victor Anderson, a expressão tensa, mas profissional. Mark Rivers e a promotora Rose Martin já estavam sentados. Na galeria pública, Carol segurava Anna firmemente em seus braços. A menina usava um vestido branco e segurava seu ursinho de pelúcia, Pipo. Ninguém exigiu que ela estivesse lá, mas Anna disse: "Quero estar no julgamento." Pelo papai, a campainha do tribunal tocou. O juiz-presidente John Harris, um homem severo de ascendência granadina conhecido por sua rigidez, bateu o martelo. Começamos com a declaração da acusação. Rose levantou-se, o olhar afiado como uma lâmina. Meritíssimo, membros do tribunal. Hoje, apresentamos não apenas um caso de assassinato, mas um ato de traição em sua forma mais cruel. Uma esposa que matou seu marido enquanto ele se virava de costas. Depois o enterrou sob o chão da cozinha, onde sua pequena filha ainda se sentava todas as manhãs para comer seu cereal. A sala ficou completamente silenciosa. Temos evidências conclusivas. As mensagens ameaçadoras da ré para a vítima. Vídeo extraído mostrando o ato violento com um objeto contundente. Registros financeiros indicando saques em dinheiro suspeitos e transferências não rastreáveis. E acima de tudo, o testemunho da jovem filha da vítima que, sem saber, revelou toda a verdade com uma frase simples: "Papai está debaixo do chão da cozinha." Rose virou-se para o júri. Não podemos deixar que esta criança cresça em um mundo onde o silêncio após o assassinato pode ser usado como arma, especialmente o silêncio de uma criança. Aplausos suaves ecoaram da última fila. O juiz Harris bateu o martelo. Ordem. Victor levantou-se e caminhou até o centro do tribunal. Não nego que o que Martha fez foi errado, mas peço ao tribunal que entenda: algumas pessoas são levadas ao limite. Martha foi controlada por Julian. Emocionalmente abusada por anos. Ela agiu em um estado de colapso psicológico, aterrorizada de perder sua filha, sua casa, toda a sua vida. Ela não é uma assassina a sangue frio, ela é uma mãe desesperada. Sussurros percorreram a sala. Rose levantou-se abruptamente. Se Martha temia perder sua filha, porque fez a única coisa que garantiu que Anna perderia ambos os pais. Victor não respondeu. Ele abaixou a cabeça, então disse: "Meritíssimo, com a permissão do tribunal, gostaria de apresentar o testemunho da criança interpretado por sua psicóloga, através de um desenho que captura a verdade de uma criança sobre o incidente." Rose não se opôs. Um policial colocou o desenho em um cavalete no centro do tribunal. Mostrava um homem deitado sob um chão de azulejos, azulejos empilhados de forma irregular ao redor dele. Ao lado dele, estava uma mulher segurando algo que parecia uma frigideira. E ao lado dela, uma menina pequena estava chorando. Todo o tribunal caiu em silêncio. O juiz Harris perguntou: "Este desenho foi feito pela criança após o incidente?" "Sim, meritíssimo. Foi criado durante uma sessão de terapia, sem qualquer orientação." E abaixo da imagem, ela rabiscou: "Mamãe disse para ficar quieta, mas eu ainda ouvi o papai dizer que estava frio." Martha abaixou a cabeça. Ela não ousou mais olhar para o desenho. Carol inclinou-se em direção a Anna e sussurrou com os olhos cheios de lágrimas: "Você contou ao mundo inteiro que tipo de homem seu pai era." No meio da audiência, o juiz permitiu que a psicóloga Dra. Lucy Bennett subisse ao banco como testemunha especialista. Ela estava diante do tribunal, composta, mas claramente emocionada. Anna está sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático severo. Apesar de ter apenas 4 anos, ela descreveu a sequência de eventos com detalhes que correspondem aos achados forenses. Notavelmente, ela disse: "Mamãe bateu forte. Papai não falou mais. Mamãe disse que eu tinha que ficar quieta." Um membro do júri perguntou: "Você acredita que uma criança dessa idade poderia imaginar tais coisas?" Lucy respondeu firmemente: "Não. Uma criança de 4 anos não pode construir tais descrições. Precisas a menos que tenha testemunhado diretamente ou ouvido tão claramente que se tornou gravado na memória." O juiz assentiu. "Obrigado, doutor. Embora o testemunho da criança não possa ser usado como evidência legal formal, será notado como um fator social crítico neste caso.
A audiência se estendeu até o final da tarde. Finalmente, Martha foi convidada a fazer sua declaração final. Ela se levantou e caminhou lentamente até o centro do tribunal, os olhos não mais afiados, mas ocos e indescritivelmente vazios. Não tenho mais defesa. Eu costumava pensar que era vítima. Mas quando vi minha filha segurando seu ursinho de pelúcia e desenhando imagens de um cadáver, eu não me sinto mais digna de me chamar de mãe. Mark olhou para Martha, então se virou. Richard fechou os olhos. Rose apertou a mesa com força. Martha olhou para Ana. Você fez a coisa certa, Ana. Eu estava errada. Sinto muito. Ela baixou a cabeça. Aceito toda a sentença. Só peço. Por favor, não mandem minha filha de volta para aquela casa. O juiz Harris bateu o martelo. Esta sessão do tribunal está encerrada. A Martha Grant é acusada dos seguintes crimes: assassinato em primeiro grau. É acusada dos seguintes crimes: ocultação de cadáver, fraude financeira e busca de herança ilegal. E mais severamente, coagir um menor a reter testemunho e causar dano psicológico direto a uma criança. Após uma revisão completa das evidências físicas, registros financeiros, imagens de vídeo, testemunho de testemunhas, incluindo avaliações psicológicas e todas as ações relacionadas à ocultação do corpo, coerção de um menor e conduta financeira fraudulenta, ele fez uma pausa. Este tribunal considera a ré, Martha Grant, culpada de assassinato em primeiro grau, ocultação de cadáver, manipulação de menor e tentativa de aquisição fraudulenta de bens. Rose Martin deu um aceno sutil, enquanto Victor Anderson, o advogado de defesa de Martha, abaixou a cabeça em aceitação. Pela totalidade dessas acusações, a ré é condenada à prisão perpétua. A custódia da criança será permanentemente concedida à Cia Carol Morgan, mãe da vítima, conforme recomendado pela Agência de Proteção à Criança e com base na decisão provisória emitida no mês passado. Um leve suspiro de alívio ecoou pela galeria do tribunal. Martha não mostrou reação. Apenas abaixou a cabeça, os olhos vermelhos e os lábios apertados. O juiz Harris continuou, o tom baixo e firme. Finalmente, permita-me uma nota pessoal, algo raramente dito por um juiz neste tribunal. A pequena Ana, embora tenha apenas 4 anos, falou as palavras que desbloquearam todo este caso. Papai está debaixo do chão da cozinha. Não foi a frase de uma criança ingênua, mas a verdade falada pelo menor e mais frágil entre nós. Ela resgatou seu pai de ser esquecido e salvou a si mesma. Ele olhou diretamente para Ana. Obrigado, Ana. A menina olhou para ele e respondeu suavemente. Obrigado por me ouvir. A mídia explodiu após o veredicto. Na primeira página do New York Times na manhã seguinte, apareceu uma manchete em negrito. Justiça pela voz de uma criança. Anna Grant, 4. E o caso de assassinato que abalou o estado de Illinois. O artigo do jornalista Scott Vincent detalhava o caminho da investigação, mas dedicava grande parte de seu espaço a uma única ideia: o poder bruto e inconsciente do testemunho de uma criança. Um trecho foi citado mais do que qualquer outro. Costumamos dizer que as crianças não entendem, mas Ana provou que algumas verdades só podem ser faladas por crianças porque ainda não aprenderam a mentir. Enquanto isso, no Centro de Correção Feminino do estado de Illinois, Martha Grant foi oficialmente transferida para o bloco de isolamento 3. A diretora Stella Roberts, que supervisionou Martha durante toda sua detenção, entregou seus pertences pessoais, apenas alguns itens triviais e uma foto antiga. Martha pegou a foto, uma imagem dela e Julian no dia do casamento, antes de Ana nascer. Ela ficou em silêncio por horas, segurando a moldura, lábios selados. Stella aproximou-se silenciosamente, a voz baixa. Você tinha tudo, marido, filha, uma casa. Mas trocou tudo, apenas para manter algo que acabou perdendo. Martha não disse nada. No escritório de serviços sociais da cidade, Carol chegou para finalizar sua guarda legal de Ana. Suas mãos tremiam enquanto assinava a papelada. Um oficial chamado Philip Newton entregou-lhe a pasta. Parabéns, senhora. O tribunal concedeu a você a custódia permanente de Ana. Ela entrará em terapia de longo prazo e frequentará uma nova escola em uma área mais segura. Carol estava emocionada demais para falar. Ela simplesmente segurou a mão de Ana com mais força. Onde você gostaria que Ana fosse para a escola? Philip perguntou. Carol pensou por um momento, então sorriu.
em algum lugar com grama, luz do sol e muitos materiais de arte. 2 semanas depois, Anna foi oficialmente matriculada na St. Mary's Preschool, uma pequena escola em uma cidade tranquila a quase 40 quilômetros do estado de Illinois. Lá, ninguém conhecia seu passado. Ela não era filha de Martha Grant, nem a testemunha do assassinato. Ela era simplesmente uma nova aluna. Em sua primeira manhã, Anna entrou na sala de aula com Pipo, o ursinho de pelúcia, na mão. A professora, Mary Evans, ajoelhou-se e perguntou suavemente: "Qual é o seu nome, querida?" "Anna", ela respondeu. "E este é meu amigo Pipo." Mary sorriu gentilmente. "Pipo pode aprender com você." A classe riu. Anna hesitou, então sorriu de volta. Pela primeira vez em muitos meses, seus olhos brilharam. Em uma sessão de terapia pós-julgamento, a Dradá, Lucy Bennett encontrou-se com Anna novamente. Ela trouxe um bloco de desenho em branco. "Hoje vamos desenhar as pessoas que fazem você se sentir segura, lembra?" Anna assentiu, segurando o giz de cera com foco. Ela desenhou em silêncio por mais de 10 minutos. Quando terminou, levantou uma imagem de uma mulher idosa com cabelos prateados abraçando uma menina e um ursinho de pelúcia chamado Pipo. Ao lado deles estava um homem sorrindo, segurando um balão vermelho. Lucy apontou para o homem. "Quem é esse, Anna?" "Papai." Anna respondeu. "Papai volta nos meus sonhos. Ele sorri e me diz para não ter mais medo. Ele diz que sou a pessoa mais corajosa que ele já conheceu." Lucy ficou emocionada. Ela assentiu gentilmente. "Você é uma heroína, Anna." Anna sorriu suavemente. Então se virou para Pipo e disse: "Papai não está mais frio, porque agora ele está no meu coração." Naquela noite, no quintal de sua pequena casa na nova cidade, Carol estava silenciosamente observando Anna andar de bicicleta pelo quintal. Risos ecoavam puros e brilhantes pelo espaço tranquilo. Frances Davis, a ex-vizinha que uma vez levou Anna à delegacia, veio visitar. Ela colocou uma mão no ombro de Carol. "Você conseguiu", Frances sussurrou. "Essa menina está verdadeiramente viva novamente." Lágrimas encheram os olhos de Carol. Ela perdeu o pai, mas pelo menos, não precisa mais viver na escuridão. Frances olhou para Anna, então se virou para Carol. "E você salvou uma criança com amor. Ninguém é mais digno de criá-la do que você." Tarde da noite, Mark Rivers estava sentado sozinho em seu escritório. Um relatório final sobre o caso de Martha Grant estava diante dele. Ele colocou o desenho de Anna, a cópia do tribunal, na prateleira. Um pequeno pedaço de papel estava preso embaixo, rabiscado em caligrafia trêmula. "Papai está debaixo do chão da cozinha, mas agora, ele está nos meus sonhos." Mark exalou profundamente e murmurou: "Justiça não é trancar alguém. Justiça é quando os inocentes podem continuar vivendo sem medo." 2 anos após o julgamento que chocou o estado de Illinois, Anna Grant agora tinha 6 anos. Seu cabelo estava na altura dos ombros, trançado em 2 tranças arrumadas, e seus grandes olhos negros não carregavam mais o pânico que uma vez tiveram. Todas as manhãs, ela usava uma pequena mochila com um gato e segurava a mão de Carol a caminho da escola. Hoje era um dia especial na aula, dia de desenho livre. A CRA, Mary Evans, distribuiu papel e giz de cera. Então, disse à turma: "Hoje, vamos desenhar a pessoa que você mais ama." Anna não falou. Anna não falou. Anna não falou. Ela apenas sorriu e escolheu silenciosamente as cores vermelho, azul e amarelo. Enquanto outras crianças desenhavam famílias, animais de estimação, super-heróis ou princesas, Anna desenhou uma cena simples. Uma menina pequena em pé, ao lado de um homem alto, segurando um balão vermelho. Os dois estavam olhando para o céu. "Terminei", Anna disse, levantando seu desenho. A SRA, Evans inclinou-se e perguntou gentilmente: "Quem é esse, Anna?" "É o papai?" Anna respondeu. "O que o papai está fazendo? Ele está me observando crescer, no desenho e nos meus sonhos." Naquela tarde, Carol chegou cedo para buscar Anna. As duas caminharam de mãos dadas pelo parque, passando por um banco de pedra onde Julian costumava se sentar e ler todos os finais de semana. Carol não disse nada,
Apenas olhou para sua neta, segurando gentilmente sua mão. Vovó, Ana disse de repente, é verdade que as pessoas nunca realmente morrem se ainda nos lembramos delas. Carol estremeceu ligeiramente. Por que você pergunta isso, querida? Porque sonhei que o papai estava em pé em uma nuvem, Ana disse. Ana disse. Ele acenou para mim e disse, obrigado por não ter medo de dizer a verdade. Então ele flutuou, mas sua sombra ficou. A voz da menina tremeu. Sim, seu papai ainda está aqui no seu coração. E em cada desenho, cada sonho. Ana apertou a mão da avó com força. Nunca vou esquecer o papai. Naquela noite Ana escreveu em seu diário. As pessoas acham que sou muito pequena para entender, mas eu entendo. Eu sei como manter o papai comigo, não segurando sua mão, mas lembrando. O papai costumava estar tão frio. Mas agora ele não está mais frio. Porque ele vive no meu sorriso todos os dias. Esta história nos lembra que a verdade sempre encontra uma voz mesmo quando vem de uma criança de 4 anos. Com uma frase aparentemente inocente, papai está debaixo do chão da cozinha. Ana quebrou um silêncio cheio de escuridão e trouxe justiça para seu pai. Com ela, aprendemos que os sentimentos e palavras das crianças nunca devem ser descartados. Porque às vezes elas veem o que os adultos escolheram ignorar. Amor, cuidado oportuno e fé na justiça são o que podem resgatar uma pequena alma das sombras. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Somos muito gratos pelo seu apoio. Até breve.